Você, pessoa física, sabe quando deve pagar o ganho de capital? Não? Então fique aqui que eu vou dar essas informações para você. Bom, o ganho de capital, primeiro, antes de mais nada, só para entender o que seria o ganho de capital. O ganho de capital é o seguinte, por exemplo, você tem um imóvel, você tem um carro, você tem participação societária e isso você tem um custo de aquisição. Então, comprei uma casa lá em 2000 pelo valor de 150 mil reais. E essa casa eu resolvi vender agora em 2024 e vendi ela por 500 mil reais. Então, essa diferença, dos 150 para o 500, ele então é o ganho de capital e será calculado o imposto de renda sobre ele. Mas eu tenho que pagar isso sempre? Sempre que você tiver ganho de capital, sempre que você tiver valorado o seu bem. Vamos pensar o seguinte, você é sócio de uma empresa, as suas cotas valem 50 mil, você quis sair da empresa e o sócio que continua na sociedade pagou para você 100 mil reais. Então, quer dizer, quando você entrou como sócio, você colocou 50 mil reais. Agora que você está saindo, você está, então, recebendo por essas cotas de 50 mil reais, 100 mil reais. Então, você vai ter que pagar o ganho de capital. Mas como que faz isso? Então, existe um programa onde você vai dar as informações. Mas, baseado como? Como que esse sistema faz? Então, ele coloca o valor de aquisição, mais o valor da venda, a data da aquisição, mais a data da venda, e ele então vai calcular o imposto. O imposto, ele é 15%, até ganhos de até 3 milhões. Acima disso, o valor sobe. Mas eu posso, por exemplo, colocar a reforma ali que eu fiz. Na legislação a respeito do ganho de capital, ele fala o seguinte: desde que as reformas, ampliações que você fez neste imóvel, ele foi cadastrado nos órgãos municipais, sim, você pode. Aí, se for por exemplo, eu tenho um terreno, como é que fala? Uma terra nua, e nessa terra nua, né, nessa propriedade rural, sem nada, eu construí, então, uma casa de moradia lá. Aí, no caso da propriedade rural, ainda tem uma diferença. Por exemplo, se você usou os custos inseridos na construção dessa casa para diminuir a sua receita nos ganhos da atividade rural, você não vai poder usar, então, essa valoração de ter uma casa. Agora, se você não utilizou, aí sim. O que acontece é que grande parte das pessoas que exercem atividade rural, elas usam muitas vezes reformas, construções de silo, tudo isso como para abater. Então, acaba que lá na hora, se for vender, você não vai conseguir. Existem outras coisas que eu posso adicionar ao meu custo de aquisição? Pode. Você pode, por exemplo, se você teve um corretor que vendeu este bem que você tinha, esse corretor cobrou uma taxa sobre o valor da venda, então isso também pode ser utilizado. Você também pode utilizar as taxas de cartório que você, na época da aquisição do seu bem, você pagou. Outra coisa também, se esse bem foi financiado. Então, você, lá na sua declaração de imposto de renda, se você estava obrigado, você então foi colocando lá, paguei no ano X tantos mil, paguei no ano 2x tantos mil. E isso daí, então, aquele bem que na verdade você negociou com a pessoa por um valor de 100 mil reais, você com juros ali do financiamento, você pagou às vezes 10, 20 mil reais. E isso vai somar ao custo de aquisição. Então, assim, tem várias
manobras que você pode utilizar para fazer com que o seu custo de aquisição seja maior do que aquele. E a data de aquisição, qual é? Aí a gente vai ter que pensar no seguinte, por exemplo, no caso de pessoas que receberam herança, a aquisição, ela se dá daquele bem no momento do registro lá da partilha. Então, vai ser, no caso de compra, né? Não tem nenhum, não é herança, não é nada disso. Então, a data da aquisição daquele imóvel. Existem algumas diferenças aí para imóveis adquiridos antes de 88, muda-se a alíquota e isso daí faz uma diferença. Mas se o imóvel foi adquirido depois de 88, não, a gente não aplica isso. E uma coisa muito interessante é o seguinte, muitas pessoas, quando recebem um bem através de herança, esse bem, para se calcular o ITCD ou ITCMD, ele é levantado o valor de mercado dele. E vai no formal de partilha o valor do bem na atualidade, né, que foi avaliado. Esse bem pode ir para mim, né, se eu estou recebendo ele com um valor atualizado, sem pagar ganho de capital? Não, não pode, entendeu? Então, assim, você tem a seguinte opção, ou você coloca o bem como estava na declaração da pessoa que faleceu, ou você faz o ganho de capital e aí você pode colocar na sua declaração. Aí existem algumas regras que têm que ser seguidas e tal, mas você não pode. Se você não pagar o ganho de capital, isso não for demonstrado no espólio e você não pode fazer isso, podendo ser, então, cobrado futuramente pela Receita Federal. Existe isenção? Sim, existe isenção, sim. Por exemplo, para imóveis até 440 mil, isso agora, nesse momento que eu estou gravando. Pode ser que a legislação mude e aumente o valor desse bem, mas para imóveis até 440 mil reais e for o seu único imóvel, você não paga ganho de capital. Mas aí tem um detalhe. Você não pode usar esse benefício depois por 5 anos. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, então eu vou comprar, vender e vou trabalhar no mercado imobiliário. E é meu único imóvel ali, meu único bem. Você não vai poder usar o benefício de não pagar o ganho de capital na segunda vez que isso acontecer, que você vendeu o seu próprio bem num período de 5 anos. Então, assim, existem várias opções ali, formas da gente avaliar. E assim, é sempre bom você ter um contador ao seu lado para que ele possa fazer essas contas para você, para ver se vale a pena, se não vale a pena, o que você está deixando para trás ali e está pagando às vezes mais imposto do que deveria. Tem também jeitos se você vai receber esse bem que você está vendendo parcelado, até o próprio ganho de capital, ele também é pago de forma parcelada. Então é isso, gente. Vai vender um imóvel, vai vender um bem, seja ele participação societária, seja ele uma casa, um terreno, uma fazenda, um sítio, seja o que for, se você está vendendo ele por um valor maior do que a aquisição, você deve sim pagar o ganho de capital, exceto em alguns casos. Esse vídeo fez sentido para você? Você gostou dessa informação? Compartilha com mais pessoas aí que você acha que pode ser ajudado com ele.